Olá, gente boa! E chegamos à última aula do nosso módulo 4 das partes para o todo. Nessa aula de número 21, veremos exatamente o princípio que dá nome ao movimento mais amplo. É o princípio de número 14, o princípio do todo. Na aula anterior, vimos o penúltimo princípio desse movimento, o princípio de número 13, o princípio da síntese. Com essa aula que conclui o módulo 4, nós vamos ver mais uma vez em detalhes como princípio o movimento das partes para o todo. Então esse é o último dos princípios desse movimento. Bem, a ênfase nas partes. Já vimos bastante e de maneira reiterada e de diferentes pontos de vista o quão importante é uma ênfase nas partes, que é uma ênfase do pensamento cartesiano e todas as vantagens inerentes de se buscar as partes. Porque, como já vimos inúmeras vezes e aprofundamos aqui, a máquina precisa ser desmontada para ser conhecida. O processo ou método de desmontar os objetos do mundo é o processo de análise, como nós vimos no último princípio. Desmontar equivale a várias palavras e vários princípios que já mencionamos aqui. Equivale a fragmentar, a partir, a quebrar o objeto, a separar as partes componentes, ou seja, os mecanismos, a desintegrar as ligações por meio do isolamento das partes menores. Recursivamente, se aplica novamente o processo de análise a essas partes menores, agora novos objetos que precisam ser isolados. Isso é feito sucessivamente a cada novo nível da hierarquia de componentes do objeto inicial. Uma vez encontrada a menor parte, a indivisível desse objeto máquina, examina-se a sua constituição, a sua função, a sua natureza, as suas principais relações lineares. A constituição e a função das menores partes determinam linearmente para cima os níveis superiores da hierarquia. Então, existe um determinismo linear em que as menores partes determinam como é e como se dá as partes maiores. É criada uma árvore causal em que as raízes que estão nessas partes menores determinam a árvore como um todo. A árvore causal é um mapa de linhas retas ortogonais, formando uma pirâmide ou triângulo com objetos quadrados em cada nível, as partes. Com o princípio sistêmico do todo, nós invertemos algumas questões, porque o pensamento sistêmico procura reequilibrar essa ênfase, essa noção entre todo e parte, porque a ênfase excessiva em partes nos leva a uma fragmentação e perda de vista do todo. Estabelece também uma fronteira de sistema. Então, assim, ao invés de isolar objetos, o termo é um pouco mais tênue, é estabelecer uma fronteira de sistema, mas que ela é fraca e mais ou menos arbitrária. É fraca por quê? Porque os relacionamentos se mantêm nessa fronteira, existe uma permeabilidade energética, para que se possa incluir novos elementos ou aspectos importantes, como os relacionamentos com o ambiente, com outros sistemas, integralizando o todo em permanente redefinição. Então, nessa dinâmica do todo, muitas vezes o sistema agrega novos elementos ou exclui elementos desnecessários num processo bastante dinâmico. Então, por isso que há uma permeabilidade dessa fronteira. O novo paradigma está interessado nas características essenciais do todo integrado e dinâmico, e não as características essenciais de partes. Características essas que não são em absoluto encontradas nas partes. Por quê? Porque as grandes características do todo se encontram nos relacionamentos dinâmicos entre partes. Partes e partes, partes e todo, entre todos e outros todos. Então, vejam, para o pensamento mecanicista, o essencial de ser conhecido está na parte. Para o pensamento sistêmico, o essencial de ser conhecido está no relacionamento. Ao invés de se concentrar em elementos ou substâncias básicos, propõe a atenção a princípios básicos de organização. Então, eu categorizo os diferentes sistemas, os diferentes todos, pelo tipo, pelo padrão de organização que ele tem, adotando um equilíbrio de tendências opostas entre reducionismo e holismo, análise e síntese. Busca sempre uma visão da teia maior, intra
teia intrasistema ou intersistemas, intrafenômeno ou interfenômenos. Implica expandir a capacidade de perceber as interconexões dos objetos e das ações no tempo e no espaço. Isso, de uma certa forma, é um sinônimo de pensar sistêmico. O que é pensar sistêmico? É expandir a capacidade de perceber o mundo, ou seja, as interconexões dos objetos e das ações, uma percepção expandida no tempo e no espaço. Aumenta a percepção do tempo, aumenta a percepção do espaço. Imagens e mapas sintetizantes capturam a complexidade e a dinâmica do todo. Então, o conhecimento ele se sistematiza a partir de mapas ou imagens. E superam-se essas tendências de analisar, detalhar, ensinar, dirigir e controlar para passar cada vez mais a sintetizar, conectar, aprender ao invés de ensinar, influenciar e estimular a auto-organização e o autocontrole ao invés de controlar de maneira unilateral. A ênfase no todo, no final das contas, nos leva a ver o mundo como sistemas ecológicos, a partir da metáfora dos sistemas ecológicos. Para conhecer e influenciar tais sistemas, é preciso contextualizá-los, buscar os relacionamentos e conceber novos todos, seja supra, inter ou infrasistemas por meio de processos de síntese. Tais sínteses integram novos todos não presentes no sistema quando tomado isoladamente. A aplicação recursiva, porque o processo de síntese também ele pode ser recursivo, mas num processo para cima. Desse processo leva a um mapa que tem um design de rede, né? E quando visto a uma certa distância, se observa principalmente os processos de circularidades, reciprocidades, que são essenciais para a estrutura e o comportamento desses sistemas. Então vejam que concluímos dessa maneira como uma espécie de síntese dos outros tantos princípios das partes para o todo, ele é sintetizado nessa visão do princípio do todo. E, mais uma vez, nos remete a refletirmos sobre coisas importantes. Por exemplo, tenho certeza que você já viu um diagrama hierárquico, ou seja, uma estrutura analítica, num organograma ou numa estrutura analítica de projeto. Ele está presente em muitos lugares, por exemplo, dessas organizações. O seu design, como a gente sabe, é triangular e em níveis, com uma única seta ou ligação entre os elementos. Por outro lado, você já viu um mapa sistêmico? Faça uma pesquisa. Por exemplo, entre no Google e escreva mapa sistêmico. O que você vai encontrar em termos de imagens? E, uma vez que você encontra, veja o padrão geral. Qual o design geral desses mapas sistêmicos? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula é a última do módulo 4. É a aula que fecha o movimento das partes para o todo. Na próxima aula nós iniciaremos um novo módulo, e o módulo diz respeito a um novo movimento, o movimento do mecanicismo à ecologia. Eu espero muito encontrar vocês na primeira aula do módulo 5, aula de número 22. Até lá!